É com grande alegria que saúdo a cada um dos nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos vivendo dias festivos, dias de confraternização, dia em que relembramos em toda a humanidade cristã o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enfim, é um clima muito bom que estamos vivendo durante esta semana. Espero que vocês tenham tido um ótimo dia na noite de ontem, em confraternizações com a família, com os amigos, e que hoje também seja um dia de bênçãos na vida de cada um de vocês. Nós agradecemos a todos que nos acompanham pelo canal Hora Tranquila, aqueles que ainda não se inscreveram, inscrevam-se, dê o seu curtir, compartilhe com outras pessoas, vamos juntos divulgando a palavra de Deus através das redes sociais. Nós agradecemos ao nosso Deus, por quê? Porque Ele nos amou de tal maneira que enviou Jesus, o seu Filho, para nascer, viver, morrer em nosso lugar. Ele ressuscitou e está nos céus e em breve vai voltar. Agradecemos a Deus por este dia e também por esta oportunidade que temos de agora estudar a sua palavra. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, nós te damos graças por este dia de vida, te damos graças por este momento que temos para estudar a Tua Palavra, te damos graças porque neste dia a humanidade cristã está relembrando o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio como um indefeso bebê, viveu, cresceu como todos nós, foi tentado, mas ele venceu, ele morreu, mas ressuscitou e está nos céus e voltará para nos buscar. Nós te agradecemos por tão grande amor por cada um de nós. Pedimos uma bênção especial sobre o estudo de hoje, que o Espírito Santo nos fale à mente, ao coração. E também pedimos uma bênção especial para cada amigo, cada irmão que nos pede orações. Tu conheces as suas lutas, as suas dificuldades, os seus problemas. Dê a cada um a vitória segundo a tua santa vontade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dar sequência então ao nosso último estudo desta série Em Cristo Somos Um. E nós estamos falando desde domingo sobre a restauração final da unidade que foi perdida lá no Jardim do Éden, como quando os nossos primeiros pais pecaram. E durante 6.000 anos este mundo vem sofrendo as consequências do pecado e nós, hoje, no ano 2018, século 21, estamos sofrendo as consequências e as consequências hoje são muito piores do que quando entrou o pecado, porque o mundo ele vem se deteriorando a cada dia, as pessoas elas perderam o respeito, perderam a moral, enfim, está muito difícil nós vivermos como cristãos neste mundo de pecado, mas a nossa esperança, nossa confiança, nossa segurança está em Jesus, que Ele venceu e Ele nos garante a vitória também. Sabemos que não é fácil, a luta ela é grande, mas nós precisamos continuar confiando no poder de Deus para nos transformar e para nos fortalecer e nos dar a vitória. Nós falamos ontem da restauração que haverá quando Jesus voltar. Essa terra vai ser renovada. E não mais haverá pecado, não mais haverá raiz nem sombra de pecado, porque tudo será destruído. Os ímpios que estiveram mortos durante o milênio ressuscitarão para serem queimados juntamente com o diabo e os seus santos anjos, os seus anjos maus, melhor dizendo. Eles serão queimados no lago de fogo e enxofre, essa terra será purificada. E então sim, haverá um novo céu e uma nova terra. E como nós já dissemos, no capítulo 1 e 2 de Gênesis, nós encontramos ali a criação do mundo, tudo era perfeito. Depois, lá em Apocalipse, capítulo 21, capítulo 22, nós encontramos ali a nova terra renovada, recriada, restaurada pelo nosso Deus. E nós, cristãos, desde quando a igreja cristã foi fundada por Jesus, é possível que, mais do que qualquer outra coisa, a promessa da volta do Senhor Jesus, ela tem sustentado o coração do fiel povo de Deus, não é verdade? Especialmente quando nós passamos por provações. É a volta de Jesus que nos sustenta. Por quê? Porque nós sabemos que nós
temos um galardão a receber, nós temos uma promessa de vida eterna que o Senhor nos fez e Ele vai cumprir esta promessa. E quando nós lemos então, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 a 18, vejam que promessas maravilhosas nós encontramos aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 a 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Que palavras maravilhosas, não é mesmo? A certeza de que se nós passarmos pela morte, nós iremos ressuscitar quando Jesus voltar. É a primeira ressurreição que fala aqui a palavra de Deus. Então, esta promessa da segunda vinda de Cristo, ela vai impactar a humanidade de uma maneira profunda. E é importante nós termos em mente que um aspecto importante do estabelecimento do reino de Deus é a reunião daqueles que Ele os elegeu. Nós vemos aqui em Mateus 24, 31, Ele enviará seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. E então, no momento desta reunião, do ajuntamento, dos salvos, os justos mortos irão ressuscitar e receber a imortalidade. É o que nos diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 15, nos versos 52 e 53, ele diz assim: num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Vejam que promessa maravilhosa, não é mesmo? Quando Jesus vier com todos os milhares, miríades dos seus santos anjos, então, quando a trombeta soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e serão transformados. Os mortos em Cristo, diz aqui, 1 Tessalonicenses 5, verso 13, que nós lemos, 1 Tessalonicenses 4, verso 16, diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, este é o momento, amigos e irmãos, que todos nós aguardamos. Imaginem os ressuscitados se reunindo com aqueles que anseiam a presença de Deus em sua vida e anseiam também o amor de Deus em sua vida. Paulo, ele se alegrou com este evento quando ele disse lá em 1 Coríntios 15, 55, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Vejam, a morte, amigos e irmãos, ela não vai prevalecer para sempre. Chegará o dia em que terá um fim. Por enquanto, nós ainda sofremos as consequências do pecado, o salário, que é a morte, mas não a morte eterna. Nós passaremos possivelmente pela morte física. Agora, a morte eterna nós deveremos procurar viver de acordo com a vontade de Deus para que nós não passemos pela segunda morte, que é a morte eterna. Mas todos aqueles que descansam em Cristo têm a certeza da ressurreição quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Nós vamos amanhã dar continuidade a este assunto. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.